A vitória do deputado e economista de direita Javier Milei na primeira fase do processo eleitoral argentino no último domingo acendeu a luz amarela no PT. A avaliação é de que, se Milei vencer a eleição, haverá uma paralisia no Mercosul. O governo Lula torce pela derrota de Milei em outubro, mas não considera impossível que ele saia como vencedor. Antes das eleições de domingo, o argentino teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois do resultado, Milei agradeceu. Porque Bolsonaro foi que te felicitou. Sí, eso fue una alegría. La verdad que agradezco infinitamente al presidente Jair Bolsonaro por su afecto, por jugársela, por bancarme. La verdad que lo ha hecho de manera explícita y lo hizo antes de la elección. También valoro mucho el apoyo de Eduardo, uno de sus hijos. E nas redes sociais repercutiu um vídeo de Milei listando quais ministérios manteria em seu eventual governo. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía. Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores e Ministério do Interior. E aí, Fernão, essa preocupação aí do governo Lula com uma eventual vitória de Milei nas eleições em outubro faz sentido, Fernão? Faz muito. O Mercosul é o que tem de menos preocupante nessa vitória aí. Esse cara é uma figura, ele parece, tem esse lado aí exótico, tal. É um cara que tem uma vida que explica um pouco esse tipo de personagem que ele montou, né? Ele é um cara que começou do nada, de uma família muito simples, mas ele é de uma consistência que nós não vimos ainda, embora a ascensão dele faça lembrar a dos outros outsiders que andaram por aí no mundo, ganhando as primeiras posições na política. Estou falando de Trump, de Bolsonaro e de outros do gênero. Ele é um cara 1000 vezes mais preparado que qualquer um desses, né? Aí incluído o Trump. É um cara que conhece profundamente economia, teoria econômica e tal, tem militância nessa área de finanças, né? É um cara que, como um egresso da escola austríaca, um adepto da escola austríaca e de uma ponta muito moderna da escola austríaca, até utópica, vamos dizer assim, né? Que é essa coisa desse anarcocapitalismo que ele fala. Ele é um sujeito muito preparado, né? Ele sabe do que ele está falando, né? E eu acho que isso aí pode ser um golpe mortal no sonho multinacional do lulismo, né? Que estava praticamente fechando a América Latina inteira, aí, com exceção aí de Paraguai e Uruguai, né? E agora, com uma Argentina virando para o outro lado, o que é já a essa altura praticamente inevitável, porque ou o Milei ou a Bullrich, que é uma direita mais em consonância com o establishment, mas também é antiperonista, né? O que está acontecendo na Argentina é uma derrota avassaladora do peronismo, né? Num grau absolutamente novo, né? É uma coisa que se explica pela mudança de geração, né? Esse Milei tem muita penetração no público jovem de 45 anos para baixo. É um cara que tem uma trajetória curiosa, porque ele era roqueiro, ele tocava num conjunto que imitava os Rolling Stones,
ele é cheio de facetas diferentes. E o peronismo é o avô do lulismo, né? É daí que vêm as nossas desgraças, né? O Getúlio Vargas importou a praga peronista e plantou aqui no Brasil, que é um sistema de corrupção da base da sociedade. Porque você, nas sociedades, aponta o pessoal que enriquece, que já está na segunda, terceira, quarta geração de riqueza, entrar em decadência moral e tudo, é normal e é saudável, sociologicamente falando. Mas ele inventou um sistema de corromper a base, né? Que é aquilo que está aqui, esse trabalhismo brasileiro que ainda sobrevive por aí, né? Traia, minta, falseie que o governo garante, né? Então, isso corrompe a sociedade pela base. E é isso que está caindo assim, vertiginosamente mesmo, numa profundidade inédita lá na Argentina, com essa votação que esse cara teve. Então, a diferença do Milei para o Bolsonaro, para o Trump, é a consistência que ele tem, né? E a semelhança é a viuvez política, né? Se ele não souber lidar bem com isso, periga ele quebrar a cara como esses dois quebraram, porque o lado de lá sabe exatamente a ameaça que ele representa e, por isso mesmo, reage furiosamente, e vão reagir furiosamente. E esse processo argentino está dentro agora de um contexto geopolítico que é o mesmo que explica esse comportamento do Lula, né? Você tem de China e Putin para baixo todo mundo interessado em formar essa cubona que o Lula quer formar aqui com a América do Sul inteira, né? Cercar os Estados Unidos pelo sul, e vai ficar, então, ficaria os Estados Unidos e a Europa, né? Que é uma penínsulazinha, cercada por todos os lados por esse pessoal, né? Então, a falta de estrutura política que ele tem e de traquejo disso, né, de como se movimentar pelos meandros do poder, que são esses labirintos cheios de armadilhas em que o Bolsonaro caiu aqui, né, é muito alto. Mas ele vem de uma escola que tem a noção de que esse anarcocapitalismo vem de um cara da escola austríaca que tem plena consciência disso e que entre as pregações dele é que não há outra estratégia concebível para a conquista da liberdade que não seja a ação política. Então, ele é um cara muito preparado e eu acho que nós vamos ter muitas surpresas interessantes com esse fenômeno que está acontecendo lá. Bom, e a gente segue falando sobre as eleições na Argentina, porque é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nosso contato é com a jornalista Maria Laura Assis. Maria Laura, seja muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Como sempre, é um prazer participar aqui nesse programa maravilhoso. Você fala aí direto de Buenos Aires, Laura? Direto de Buenos Aires. Legal. Comece perguntando aí qual é o peso do resultado dessas prévias, né, que culminou aí com a vitória de Javier Milei para as eleições presidenciais que vão ocorrer em outubro aí na Argentina. Bom, primeiro a gente deve explicar, né, a importância dessas eleições primárias, conhecido como PASSO. Para quem não sabe, essas eleições foram criadas há pouco tempo pelo kirchnerismo, que elas mais ou menos o que significa é escolher qual é o candidato que representará o partido. Isso quer dizer que cada partido pode apresentar a quantidade de candidatos que eles considerem necessários e logo, desses candidatos apresentados, a população deve escolher qual será o representante desse mesmo partido. Ao mesmo tempo, o partido que decida apresentar só
qual apenas um candidato também pode fazer, como é o caso do candidato Javier Milei. E nesse ano foi o primeiro ano, depois de tanto tempo, e principalmente depois de ser criado pelo próprio kirchnerismo, que o kirchnerismo apresentou 2 candidatos. Por um lado, o Sérgio Massa, e por outro lado, o Juan Grabois. Foi a primeira vez, então, que realmente ela fez uso desse mecanismo conhecido como as PASSOS. Após as eleições das PASSOS, vem as eleições gerais, né, o primeiro turno, e essas eleições PASSOS servem até mesmo para ser um termômetro para a população, para a gente saber como vem, né, o cenário político aqui na Argentina e qual é o candidato que realmente tem mais força para logo isso implementar na sua campanha política daqui até outubro. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Estamos sem o áudio da Ana? Estamos sem o áudio, Ana. Agora? Agora sim. Boa noite, muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu queria perguntar sobre os institutos de pesquisas, porque eles, assim como nos Estados Unidos, em 2020, 2016, no Brasil também, em 2018, os institutos de pesquisa eles foram protagonistas de uma maneira muito negativa, né? Errando por muito aí na própria indicação do Milei na corrida nessas primárias. Eles são notícia, o erro grotesco, né, que eles cometeram, eles são notícia, ou a imprensa alinhada com o atual governo argentino está tentando jogar, né, esse evento para debaixo do tapete, como foi no Brasil e aqui nos Estados Unidos também? Olha, incrivelmente, boa tarde, Ana. Incrivelmente, aqui na Argentina acontece a mesma coisa que no Brasil. A maioria das enquetes diziam que Javier Milei ficaria em terceiro lugar e que, com sorte, teria entre 17% a 20% dos votos. No entanto, não foi assim. Javier Milei surpreendeu com mais de 30% dos votos e com uma ampla margem de diferença dos demais candidatos. Lembrando que Javier Milei ficou em primeiro lugar, Sérgio Massa ficou em segundo lugar com 21% dos votos e logo Patrícia Burrich em terceiro lugar com 16% dos votos, ou seja, houve uma ampla diferença entre o primeiro candidato, o segundo e o terceiro. Esse primeiro candidato, Javier Milei, que supostamente nem ficaria em terceiro lugar e com sorte 15% dos votos, surpreendeu a todos. Agora a pergunta é, por que então as enquetes falavam que Javier Milei nem estaria em terceiro lugar, com sorte passaria as PASSOS, né? Qual o objetivo dessas enquetes? E o objetivo nada mais e nada menos é que a mesma coisa que no Brasil, difamar a figura do candidato da direita argentina. Eles buscam assim desprestigiar esse candidato, chamando de outsider, de louco, que fala palavrão incorretamente político. Então eu acho que o objetivo deles é um pouco o mesmo objetivo aí do Brasil, que é tentar desprestigiar esse candidato para ele perder força política. E agora que vemos que essas supostas enquetes erraram, né? Erraram porque eu não considero isso um erro, senão que são propositais, elas ficam todas quietas, como se nada tivesse acontecido. Preferem, né? Agora estão principalmente buscando o motivo de atacar Javier Milei e escondendo que realmente falaram, que era que Javier Milei não chegaria nem ao terceiro lugar. Laura, o Silvio Navarro tem uma pergunta aqui para você. Boa noite, prazer conversar com você. Do ponto de vista de governabilidade, como é que você imagina um governo Javier Milei na sua relação com o Legislativo, com o Congresso? Porque não só ele é uma novidade, como uma eventual formação de uma base parlamentar seria também uma novidade nesse momento. Boa tarde, muita boa pergunta. Lembrando que agora, nas eleições gerais, a gente não apenas escolhe o presidente, o vice-presidente, como a gente também escolhe alguns cargos do legislativo e também outros cargos menores, e até mesmo para a cidade de Buenos Aires, a gente recentemente também teve eleições. Cada estado, cada governador escolhe uma data das eleições, justo o governador de Buenos Aires escolheu que fosse junto com as eleições presidenciais. E como eu comentava com vocês, então, nós também escolhemos alguns cargos do legislativo
legislativos, como deputados e senadores. Nas PASSO, surpreendentemente, Javier Milei não só foi bem nas eleições presidenciais, nessa primeira etapa, né, das PASSOs, como também foi muito bem nas eleições legislativas. Javier Milei, o partido dele, La Libertad Avança, conseguiu mais de 42 cadeiras dentro do Congresso, da Câmara dos Deputados, e, por outro lado, mais de 8 cadeiras dentro do Senado. Ele foi o partido que obteve mais cadeiras dentro do Congresso. Lembrando que isso é só as PASSOs e que a gente tem que continuar fazendo campanha, né? O partido tem que continuar fazendo campanha para conseguir manter esses números nas próximas eleições, que será em outubro. Ou seja, Javier Milei, La Libertad Avança, partido do candidato, foi o partido que obteve mais quantidade de cadeiras dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado. Por outro lado, um partido que perdeu muitas cadeiras foi União por la Pátria, a coalizão, né, de kirchneristas, que perdeu mais de 31 cadeiras em comparação que ela já tinha dentro da Câmara. O Juntos por el Cambio, que é a coalizão do ex-presidente Maurício Macri, também perdeu mais de 11 cadeiras. Sendo assim, se mantém esses mesmos números, teríamos dentro da Câmara dos Deputados 108 cadeiras para o Juntos por el Cambio, 87 cadeiras para a União por la Pátria, 45 cadeiras para o La Libertad Avança, a coalizão do Javier Milei, 7 para Consenso Federal, 5 para Províncias Unidas e 5 para a Frente de Esquerdas. Ou seja, como é que fica esse cenário caso Javier Milei venha a ser presidente? Ele teria bastante apoio dentro da Câmara, considerando a quantidade de cadeiras que ele ganhou, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa que, de certa forma, sabe negociar com os demais partidos, principalmente se a gente fala dos partidos do Juntos por el Cambio, que é um partido que ainda continuaria tendo mais de 108 cadeiras. Ele vai precisar do apoio desse partido para poder aprovar as seguintes leis. Então, acho que, diferente do Brasil, como foi o caso do Jair Bolsonaro, quando ele se converteu em presidente, que não tinha tanta força e tanta comunicação dentro lá do Congresso, Javier Milei seria diferente, porque ele sim teria bastante apoio e até mesmo conseguiria, de certa forma, se comunicar e se integrar aos demais partidos que são de centro, centro-direita. Isso permite ele ampliar e concretizar todas as propostas que ele tem como presidente. Laura, agradecemos muito sua participação aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pelas informações. Já tivemos a oportunidade de conversar no programa As Liberais. Aliás, vale muito a pena você que está aí acompanhando o Sem Filtro também acompanhar esse bate-papo com a jornalista Laura Cis. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e bom trabalho, que, aliás, coberturas eleitorais aí chegando na Argentina, não vai faltar trabalho aí, né, Laura? Isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês.